Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica Rápida. Dica Rápida de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica, ou seja, falaremos de transformações gasosas e gases. Oh, guys! Mas agora a gente quer falar de um balanço energético, ou seja, a gente quer falar de energia interna, a gente quer falar de trabalho, a gente quer falar de calor envolvidos nessas transformações termodinâmicas, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui o seguinte, eu coloquei uma primeira situação para a gente definir o trabalho na transformação gasosa. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, o gás, quando ele estiver confinado aqui, eu preciso saber as variáveis de estado desse cara, ou seja, confinado aqui tem um êmbolo sobre o gás, ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura iniciais. Imagine que por algum motivo alguém fez uma força sobre o gás, ou seja, você pegou esse êmbolo, diminuiu aqui a altura dele e você comprimiu esse gás. Quando você comprime, o gás ficou ali mais juntinho, você realizou trabalho sobre o gás, porque foi você que fez isso, não o gás espontaneamente. Toda vez que eu tiver trabalho realizado sobre o gás, ou que eu souber que o gás está comprimindo, diminuindo de volume, o trabalho realizado sobre o gás, o trabalho realizado pelo gás será negativo. Nesse caso, sobre o gás foi positivo, só que foi você que pagou com a energia, beleza? Então, trabalho negativo quando o gás está comprimindo. Quando o gás estiver expandindo ou quando for um trabalho realizado pelo gás, imagina que nesse momento você soltou o seu êmbolo. O que esse gás pode tender a fazer? Ele pode tender a expandir naturalmente. Se o gás estiver ele realizando o trabalho e expandindo, o trabalho do gás será positivo, beleza? Lembrei esse cara. Professor, e para calcular? Tem como? Dá uma olhadinha aqui. Calculando o trabalho. Eu tenho duas maneiras. Eu posso calcular o trabalho usando essa expressão, mas essa expressão só vale quando a pressão for constante. E aí eu calculo o trabalho como sendo a pressão vezes a variação de volume. Beleza? Até aqui tranquilo. Cuidado com as unidades, tá, pessoal? Quando eu for falar desse cara, o trabalho ele está sendo medido em joules, necessariamente, muitas vezes. Então a pressão ela tem que estar em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, e o volume deve estar em metros cúbicos. Todo mundo em unidade do SI, fechou? Ou você pode calcular o trabalho quando a pressão não for constante, como sendo o quê? Como sendo a área. Se você pega uma transformação, eu coloquei só um ponto B, posso colocar um ponto A. Entre esse ponto A e B, se você conseguir calcular a areazinha dessa superfície qualquer, o trabalho também será igual à área. Também fique atento, caso gráfico, com as unidades e as escalas do gráfico, beleza? Então entendemos como calcular trabalho. Isso para uma transformação. Agora, eu posso ter um ciclo. Esse gás pode sair da condição inicial, ir para uma condição intermediária, ir para outra condição intermediária, outra e depois voltar na inicial, ou seja, ele realizou um ciclo. Como é que funciona esse cara? Dá uma olhadinha aqui para mim o seguinte, olha esse ciclo, eu saio do estado A, eu passo por uma expansão isotérmica, depois eu passo aqui por uma transformação isocórica, depois eu fiz a transformação mais aleatória que eu possa aqui para vocês entenderem que não está dependendo de quem? Não está dependendo só daquelas transformaçõezinhas bonitinhas que a gente faz, vou melhorar a minha setinha aqui, e por último eu fiz uma compressão isobárica. Mas eu fechei um ciclo no gás. Também tem trabalho nessa situação. O que eu preciso olhar dessa situação? Toda vez que o ciclo fizer o caminho horário, o trabalho será positivo. Quando o ciclo fizer o caminho anti-horário, que foi esse o caso, anti-horário, o trabalho será o quê? Negativo. Quer dizer que nessa situação o gás realizou mais trabalho. Trabalho total negativo. Se o ciclo fosse horário, invertendo, o trabalho seria positivo. Fechou? Agora, a gente precisa pensar em uma coisa. Se o gás recebe ou realiza trabalho, eu tenho que imaginar algumas coisas que aconteçam com ele. Se o gás recebe 1000 joules
de trabalho, ou seja, ele está recebendo energia. Se ele não doa isso para ninguém, quer dizer que ele está armazenando essa energia e eu chamo essa energia armazenada de energia interna. Então atenção, vou até mandar um abraço para Mariana, minha aluna que me perguntou isso esses dias, homenagem para ela. Quando o gás tem energia interna? Ele sempre tem, porque a energia interna depende da temperatura e o gás tem temperatura. Então ele sempre tem. O que a primeira lei da termodinâmica diz para mim é que eu posso variar. A energia interna pode aumentar ou pode diminuir. E a variação da energia interna do gás, ela é o calor menos o trabalho. Um exemplo rápido para a gente entender esse cara. Vamos imaginar que por algum motivo o gás, e aí eu vou olhar aqui, ó, vamos imaginar que por algum motivo o gás recebeu, ou seja, realizou-se trabalho sobre o gás, e ele recebeu 1000 joules. Como o trabalho tem que ser negativo, aqui vai ficar menos 1000, aqui já tinha um negativo, eu preciso deixar indicado, ou seja, mais 1000. Mas vamos imaginar que na forma de calor, esse gás conseguiu perder apenas 500 joules. O que significa em termos de balanço energético? Esse gás tem que armazenar 500 joules na forma de energia interna. Ou seja, aumentou a energia interna desse gás, beleza? O que significa aumentar a energia interna? Toda vez que você tiver uma variação da energia interna, você terá obrigatoriamente uma variação de temperatura. Se a energia interna aumenta, a variação de temperatura também aumenta. Lembrando, aqui eu estou colocando para vocês a energia interna como 3 meios de nRT, lembrando, N é o número de mols e R é a constante universal dos gases, estou colocando esse cara porque estamos falando de um gás monoatômico. Não vamos entrar nos gases diatômicos, triatômicos ou outras coisas. Por enquanto, esse cara é importante para nós. Só vou chamar a sua atenção para uma coisa nessa minha transformação cíclica. Se eu perguntar para você, entre os pontos A e B, qual foi a variação da energia interna do gás? Você olha e pensa, a variação da energia interna do gás é o quê? Nula. Por quê? O ponto A e o ponto B, eles estão sobre a mesma isotérmica. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Isso significa que o gás pode até ter recebido o trabalho, mas ele perdeu isso na forma de calor. Beleza? Então acho que ficou claro para vocês que a primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é do que um estudo, um balanço energético da transformação sofrida pelo gás. Beleza? Então essa foi a dica rápida de hoje.